Olá terráqueos, tudo bem com vocês? Hoje lhes trago um novo vídeo, então já prepara a pipoca, se ajeita na poltrona e vamos nessa! Essa é uma daquelas histórias que, se contar, dificilmente alguém irá acreditar. Na história de hoje vamos falar de um homem que ficou grande parte da sua vida tentando criar algo. Hoje vamos falar do alfaiate voador. O inventor austríaco Franz Reichelt nasceu em 1879. Filho de um alfaiate, Franz aprendera o ofício desde cedo e queria usar sua profissão para um grande feito. Os anos de 1900 foram marcados pelo início da era da aviação. Balões e dirigíveis eram tecnologias bastante comuns naquela época, e algumas pessoas já haviam criado suas próprias máquinas e aparelhos para desbravarem os céus. Franz era fascinado pelos ares e queria criar seu próprio aparelho para voar. Em 1895, um jornal local publica a imagem de um homem planando, com um objeto mais pesado que o ar. Os olhos de Franz brilham. Ali começa o seu sonho, o sonho de voar. Seu hobby deixa de ser um passatempo e torna-se uma obsessão. E se você se pergunta qual o propósito da vida, talvez você não saiba ou não possua uma resposta concreta. Mas Franz já sabia o seu propósito, queria desbravar os céus. Seus testes eram feitos com manequins, que possuíam o peso aproximado de um homem de estatura mediana. Os manequins eram jogados do 5º andar do prédio onde o alfaiate vivia. Eram feitos testes constantemente e com tanta frequência que os vizinhos já estavam acostumados com aquele ritual. Praticamente todos os dias, manequins vestidos com roupas estranhas caíam pela janela do prédio, rumo à morte iminente. Obviamente, o humano não sobreviveria. Durante um de seus testes diários, o manequim paira sobre as cabeças curiosas, por alguns míseros segundos, mas para Franz, aquele era um momento de êxtase. Seu sonho estava alçando voo. Convencido por seu ideal e por alguns testes bem-sucedidos, Franz faz uma proposta a um aeroclube francês, para que pudessem testar seu planador. Porém, não recebera a notícia que estava esperando. Não satisfeito e convencido de que os testes deveriam ser feitos em um lugar mais alto, ele recorre às autoridades parisienses, a fim de que suas tentativas fossem feitas a partir da Torre Eiffel, que além de ser um ponto turístico, teria a altura necessária e o terreno ideal para o salto. Inicialmente lhe foi negado, por uma série de questões burocráticas, mas Franz era persistente, e depois de um ano tentando conseguir essa permissão, finalmente foi autorizado. Seu feito não poderia passar em branco, então Franz avisou a imprensa local, que logo tratou de fazer a cobertura daquele evento único, daquilo que eles chamavam de ato de insanidade. No dia 4 de fevereiro de 1912, Franz sai de casa, logo pela manhã, despedindo-se da esposa e filho, rumo ao seu ato de coragem. Quando chega ao local, a imprensa já está posicionada, com câmeras e máquinas fotográficas, prontas para registrar esse momento, que seria a matéria do dia seguinte. Às exatas 8 horas e 22 minutos da manhã do dia 4 de fevereiro de 1912, Franz faz seu salto rumo ao voo, mas mal sabia ele que esse seria seu último voo. Seu paraquedas não abriu como deveria, fazendo com que seu corpo fosse de encontro ao solo, numa queda que durou apenas 3 segundos, criando um buraco de 15 centímetros de profundidade no chão. Apesar do ocorrido, uma coisa curiosa foi constatada. Franz não morreu por causa da queda. Mesmo com todas as fraturas, sua morte foi causada por um infarto, que ocorreu durante o salto. E aqui termina o nosso vídeo, galera. Mas antes de partir, deixa seu like e, se não for inscrito, inscreva-se nesse canal. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!